Bora fazer uma comparação dessas três cervejas que elas não fazem parte do mesmo mercado, mas vamos ver por que elas são tão diferentes. Bora provar? Proibida, Devassa, Black Princess, bora ver? Fala, galera, bora fazer uma comparação aí entre três cervejas que a gente encontra no churrascão. Na verdade, elas estão em níveis diferentes, níveis comerciais diferentes. Mas bora ver a comparação para ver o que se destaca entre uma e outra. E é interessante até entender por que elas estão em características diferentes. Ela tem um colarinho até com uma boa retenção, estava aqui falando, e o colarinho ele permaneceu. É um colarinho com uma boa cremosidade, ele bem branco, e com um dourado, ele bem intenso. E vê que até as bolhas, elas talvez aí no vídeo não vai dar para ver, mas elas estão bem centradas no copo, o que é bacana, né? Faz parte do espetáculo. No aroma, parece uma presença da casca da laranja. Ela parece ter algum outro aroma aqui, mas eu não consigo identificar, não fica claro para mim. Talvez daqui a pouco ela esquentando um pouquinho eu consiga perceber um pouquinho mais. Mas bem interessante esse colarinho que acaba ficando bem cremoso, tá? Sensação de boca. Uma cerveja menos carbonatada, até um pouquinho flat, abaixo do que o estilo ele recomenda, mas ainda assim uma cerveja leve. Mas ela deixa um sabor que ele não é muito agradável na boca. Ele é um amargo, mas ele não é um amargo bacana, sabe? É um amargo que ele traz um pouquinho de sabor do malte caramelo, mas ele fica um sabor desagradável. Eu diria um adstringente assim, e que ele pode lembrar até um pouquinho de manteiga. E o sabor, ela tem a presença de malte, que lembra esse caramelo, que pode lembrar uma bala, talvez, um caramelo assim, até certo ponto enjoativo. Eu não consegui identificar, né, sabores que lembram em pão, casca de pão, né, que lembraria o malte, mesmo o sabor que pudesse lembrar um trigo, alguma coisa nesse sentido. Realmente não consegui perceber aqui. Lembra um pouquinho de pão, um pão sovado, e ela tem um dulçor também que pode lembrar uma bala caramelo, assim, no máximo. Não sei como traduzir esse dulçor presente aqui. Devassa por malte tropical, cerveja com 4,4% de teor alcoólico e o amargor ele não está aparente aqui. Cerveja puro malte, água, malte e lúpulo apenas, além, é óbvio, da levedura não especificada. Produzida sob responsabilidade HNKBR, que é Heineken do Brasil. Lembrando que a Devassa era uma cerveja do grupo Skin, virou Brasil Kirin e aí então foi vendida para a Heineken, num pacotaço que envolveu diversas cervejas. Na verdade, a própria uma das fábricas e distribuição da Skin no Brasil, que foi o grande ponto forte que fez com que a Heineken chegasse no país inteiro. Bem branco, bem clarinho mesmo, e com um dourado bem brilhante, vamos dizer assim, bem aparente mesmo. E várias bolhas fazendo um belo espetáculo dentro do copo. Ó, formando até um rendado belga, parede do copo, um colorinho bem bacana, bem interessante. O aroma, um herbal bem aparente, eu diria assim, até aparecendo bastante, e o malte quase não aparece aqui. Eu diria que é um malte bem sutil mesmo, assim, lembrando bastante as cervejas mais comerciais mesmo. Sensação de boca, uma cerveja leve, refrescante, para ser tomada bem gelada. A carbonatação deixa essa picância na boca, uma sensação até agradável. E ela enche, dá uma sensação de estufamento.
No paladar, ela tem um amargor no final da língua, causa uma salivação que faz pedir um novo gole. O sabor dela, ela tem um sabor que para mim ele lembra um metálico, tipo um metalizado assim, que a Boêmia lembrava um tempo atrás. Hoje nessa Puro Malte ela já não lembra mais, mas ela deixa esse sabor, tipo um sabor de zimbro assim. É isso que me lembra esse sabor. Proibida Puro Malte, uma cerveja de 4,7% de teor alcoólico e ela tem 14 IBUs. É interessante ela trazer essa informação aqui e acho até bacana. Ela acabou mudando a embalagem, acho que melhorou bastante. Eu diria até que lembra um pouco a Teresópolis, talvez alguma referência nesse sentido. O símbolo de proibida, como se fosse uma gravata na lata, dizendo Premium Quality, e aqui uma flor de lúpulo aparente. Ingredientes de água, malte e lúpulo, e contém derivados de cevada. Cerveja de coloração bem dourada, dourado bem bonito, bem característico desse estilo de cerveja, com um colarinho com uma boa cremosidade, belas bolhas até surgiram aqui em cima, grandes, mas que não interferem na sua formação. Um belo espetáculo dentro desse copo. No aroma a gente já pega as notas de lúpulo herbal, que são característicos desse estilo de cerveja, né? Às vezes a gente pega várias cervejas que elas são nesse estilo, são lúpulos herbais e tal, mas realmente porque o estilo pede lúpulos com essas características, que são aromas leves, né? Quase imperceptíveis, eles se misturam realmente na característica da cerveja, então a gente acaba pegando, são lúpulos que eles trazem inclusive uma refrescância um pouquinho maior. E no fundo a gente pega um pouquinho de malte também, um pouquinho a presença do malte. Lembrando que nesse estilo de cerveja, o malte ele vai lembrar um pouquinho de pão, casca de pão. Nesse caso dessa cerveja, ele vai lembrar um pão branco. Paladar, uma sensação de boca, né? Ela deixa um amargor no meio da língua, já quando você está tomando ela, né, dentro no primeiro gole. Uma cerveja não muito carbonatada, mas que ela deixa a sensação bem agradável. Ela tem um dulçor leve, esse gosto lembra bem um pão líquido. Então eu achei bem agradável a sensação de boca que ela traz. E o sabor, ela traz um amargor que permanece durante um bom tempo, um amargor bem equilibrado, bem interessante. Black Princess Gold é uma autêntica cerveja puro malte à altura dos mais de 130 anos de história da marca. Desde que surgiu em 1882, a Black Princess vem conquistando os mais exigentes apreciadores de cerveja. 4,7% de graduação alcoólica, a gente sente que é uma cerveja leve, na verdade, dentro do estilo dela, e ela tem 12 IBUs. Cervejas nesse estilo, elas têm essa média, assim, né, 10, 12... 15 quando é muito amarga, 18, alguma que seja muito além do amargor característico nesse estilo dessas cervejas. Essas puro malte, vamos dizer assim, que a gente encontra no mercado, elas trazem exatamente esse nível, né? 4,5, 4,7, 4,5 a 5% de teor alcoólico. Então vamos lá, por que a Black Princess é uma cerveja bem superior à Devassa e à Proibida? Porque, sem dúvida nenhuma, notas sensoriais delas estão muito acima, né? É uma cerveja que utiliza ingredientes melhores, um método produtivo, muito provavelmente, ele tem um cuidado maior do que os outros, né? E também, para finalizar, a questão da própria receita, ela acaba sendo diferente, sendo melhor que as outras. Bom, entre as três eu já dei a minha preferida, né? A Black Princess, ela está realmente num nível bem superior. E eu diria mais, tá? Das três é a única que eu levaria para o churrascão, porque, sinceramente, a Devassa, e aí remete
desde a época que foi feita aquela campanha com a Paris Hilton, que acabou lançando a Super Loira e aí talvez enterrando de vez as receitas originais da Devassa, que era uma cerveja boa, de lá para cá deixou de ser uma cerveja bacana e realmente hoje em dia é bem complicado para tomar essa cerveja. E a Proibida, o próprio nome já diz tudo, né? Então não preciso me alongar no assunto. Mas bora ver um pouquinho mais a respeito das notas de cada uma delas, né? Por que que elas são tão diferentes? Então assim, ó, o dourado da Black Princess, eu acho que até uma característica da marca, ele traz um dourado bem mais amarelado. O dourado da Proibida, da Devassa, eu acho que está mais para a própria... tá um dourado mais parecido com o da Black Princess, né? O da Proibida parece até um dourado mais natural. A questão do colarinho, a gente já está conversando aqui há um tempinho, então o colarinho das três ele já baixou bastante. Tudo bem, realmente essa cerveja ela tem um colarinho com uma retenção mais baixa, tá? Uma característica em comum entre as três, todas as três elas são puro malte. Que o puro malte, né, ele acaba sendo um marketing para tentar enganar a galera, para dizer que é uma cerveja de qualidade melhor. Na verdade, ela acaba não levando outros cereais que seriam utilizados para baixar preço, mas que trazem realmente a qualidade para baixo, né? Não é que são cereais, outros cereais, deixam a cerveja ruim, mas cereais de baixa qualidade vão deixar realmente a cerveja pior. Vamos lá, graduação alcoólica das três cervejas. A Proibida é a que traz as informações de maneira mais clara. E eu acho bem importante isso, tá? Quando a gente trabalha essa questão visual, né, que ela vai para o mercado, ela tem que deixar essas características aparentes. Então ela deixa aqui, ó, 4,7% de teor alcoólico e 14 IBUs. Das três, ela é a mais amarga. E o corpo dela, 2 de 3. Eu diria que a mais encorpada, aquela que deixou o corpo um pouquinho mais pesado, foi a Devassa. Mas não é uma característica bacana, tá? Inclusive, ela me pareceu a cerveja menos gaseificada, eu diria até flat, que é aquela cerveja que parece choca, sem gás mesmo, tá? E ela tem 4,4% de teor alcoólico, é a menos alcoólica das três, e na lata não traz qual é o índice de amargor. Mas eu imagino que esteja nos 10, tá? Das três, acho que é a menos amarga mesmo. E a Black Princess, então, ela tem 4,7% de teor alcoólico, que é o mesmo da Proibida, e o IBU dela é 12. Então, a gente teria, né, menos amarga, amarga do meio e a mais amarga, a Proibida. Por mais que ela não deixe um amargor tão agradável, tá? Vamos lá, vamos fazer uma provinha bem rapidinho aqui. Notas bem presentes do pão branco. O lúpulo ele também está aparente aqui. Ela é uma cerveja que ela aparece e ela está equilibrada, uma cerveja com um estilo bem bacana. A Proibida, o amargor, ele está desequilibrada, não está claro a questão do sabor dela, fica um negócio assim meio indeciso sobre o que ela quer apresentar. E a Devassa, agora comparando com as três, tem vídeo só falando dela, mas comparando agora com as três, onde as características ficam mais aparentes, uma cerveja bem ruim, tá? Bem ruim mesmo. Tanto o aroma, que traz um aroma estranho, indefectível. Eu diria que um aroma de inseticida, cara, um aroma de inseticida na cerveja. E ela termina com um sabor rançoso ainda que lembra manteiga de micro-ondas, de pipoca de micro-ondas. Cerveja ruim com vários defeitinhos. Galera, assim, ó, Black Princess das três é a única cerveja que dá para levar para o churrascão. A Devassa definitivamente é uma cerveja ruim, bem ruim mesmo, não tá valendo a pena. Não, assim, ó, cara, quero comprar uma cerveja barata. Não compra a Devassa, porque nem pelo preço tá valendo a pena. E a Proibida, o próprio nome já diz, mas assim, ó, no alto da sua simplicidade, e mesmo uma questão de, às vezes, de preço-benefício, quer comprar uma cerveja muito barata, essa puro malte, talvez ela dá para encarar, tá? Mas eu realmente, se tiver outra opção,
proibiria essa cerveja aqui de consumo também, tá bom? Valeu, galera! Cheers!